Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto. A igreja celebra São João Maria Vianney, ele que é o padroeiro dos padres. Hoje é o dia do padre. Reze por todos os padres, especialmente por aqueles que ajudam você a se aproximar mais de Deus, aqueles da sua paróquia, aqueles que oferecem os sacramentos preciosos da igreja para que você esteja mais próximo do Senhor. A palavra de hoje é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, 2 olhares se cruzam diante da mesma cena, o olhar de Jesus e o olhar dos discípulos. E a cena é uma multidão faminta no deserto. Os discípulos olham com pressa, com cansaço, com aquela lógica de que isso não é problema meu. Eles querem que Jesus despeça a multidão, já basta o peso do dia, o cansaço, já são muitos os compromissos e cada um que se vire com a sua própria fome. Mas Jesus, ele olha de forma diferente. Ele vê aquela mesma multidão com compaixão. Ele se recusa a mandar aquele povo embora com fome. Ele diz algo que desarma os discípulos: "Dá-lhes vós mesmos de comer." O olhar de Jesus não é um reflexo imediato. O olhar de Jesus é fruto de uma maturidade espiritual que vê além da urgência, que enxerga o outro como irmão nas suas necessidades, na sua fome, na sua precariedade. Eu quero dizer hoje para você que a forma como você olha o mundo diz muito sobre quem é você por dentro. Um coração amadurecido, um coração sensível, comprometido, enxerga com misericórdia. Já um coração fechado, ressentido ou até mesmo apressado, vê o outro como estorvo, como gasto, quem sabe até como ameaça. O olhar não é apenas um gesto dos olhos. O olhar, ele nasce da alma. E se você estiver interiormente vazio, verá os outros como ameaça à sua paz. Agora, se você estiver cheio de compaixão, você verá os outros como extensão do seu chamado, da sua missão. Jesus, ele não ensina a resolver tudo, mas a estar presente, a estar pleno diante do outro com a sua precariedade. Porque muitas vezes o que o outro mais precisa não é de solução, mas é da sua presença, da sua companhia. E a presença verdadeira, ela é sempre mais exigente do que o discurso eloquente, do que as palavras bonitas e que não resolvem nada. Agora preste atenção em mais um ponto que talvez passe despercebido, mas que carrega uma força imensa nesse texto. O milagre, ele não começa quando o pão aparece. O milagre começa quando alguém se dispõe a entregar o pouco que tem. Os discípulos dizem para Jesus: "Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes." E é exatamente aí que tudo começa a se mover. Não é o muito que abre espaço para Deus agir, é o pouco entregue com confiança. Então, enquanto você ficar esperando ter mais tempo, mais fé, mais disposição, o milagre não começa. A fé não se apoia na suficiência, ela floresce no risco. E entregar o pouco, a fração, a parte inacabada, aquilo que parece não bastar, é o gesto mais verdadeiro da alma que crê. Porque Deus não multiplica aquilo que você esconde por vergonha. Ele multiplica aquilo que você oferece com coragem, porque a graça de Deus, ela só toca aquilo que é entregue, aquilo que é colocado na mão dele. E essa também é a chave da vida espiritual. Há quem viva anos frequentando igrejas, fazendo orações, repetindo gestos, e tudo permanece árido, sem profundidade, sem transformação, porque se protege demais, controla demais, calcula demais.
E uma alma que não se entrega permanece estéril, ainda que se movimente muito, porque a oração que não parte da verdade, ela se torna ruído. E a intimidade com Deus, ela só cresce quando você abre mão da defesa e mostra o que é. Quem sabe meio confuso, fragmentado, inacabado, mas sempre desejoso de ser acolhido por Ele. Porque o que sustenta a vida interior não é a eloquência, a performance, é a humildade. Não é o brilho da forma, é a inteireza da entrega, a inteireza que você se coloca diante de Deus. E quando, enfim, você diante de Deus diz: Senhor, é só o que eu tenho, essa miséria, esse pouco, essa pobreza, mesmo que aos pedaços, acredite, Deus começa a agir no que é real, aquilo que você confia a Ele. Então tenha coragem de colocar nas mãos de Deus o seu pouco, a sua miséria, aquilo que é provisório. Deus é especialista em pegar pouco e nos devolver muito. É assim que funciona a lógica de Deus, baseada na confiança de um coração generoso, um coração que confia e que se lança, tal como aquelas pessoas que levaram 5 pães e 2 peixes. Hoje, o que você tem para oferecer para Deus? Coloque nas mãos dele, tenha confiança, Deus é especialista em fazer isto. Tem uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido. A forma como você reza, como você se dirige a Deus, diz muito sobre a forma como você olha para os outros. Porque oração também é relacionamento. De nada adianta uma fé cheia de palavras bonitas, uma fé expressiva, vistosa, se no final do dia você continua indiferente à fome do outro, ao cansaço do outro, ao silêncio do outro. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles achavam que estavam preparados com a multidão, mas no fundo queriam que Jesus resolvesse logo aquilo. Era tarde, estavam cansados, o lugar era desértico e que cada um cuidasse de si. Só que a maturidade espiritual, ela começa quando a dor do outro começa a doer também em você. Então, se você quer saber como anda a sua intimidade com Deus, observe como você tem tratado quem precisa de você. Repare no modo como você tem usado o seu tempo. Perceba se ainda enxerga o outro como alguém que atrapalha a sua paz ou como alguém que revela o rosto de Deus. Às vezes você reza tanto, mas continua com pressa de se livrar das pessoas. E aí não adianta. Oração que não transforma a forma como você ama ainda não desceu da cabeça para o coração. E talvez seja isso que o Evangelho de hoje esteja nos ensinando. Enquanto você não aprender a partilhar o tempo, o pão, o olhar, o milagre não começa. Então coloque nas mãos de Deus a sua pequenez, a sua pobreza, o seu pouco, porque aquilo que é pouco, mas entregue com confiança nas mãos do Senhor, Ele conduz, Ele multiplica, o milagre acontece. Confie, é nesse movimento de confiança que nasce a melhor oração, a mais pura, a mais verdadeira, aquela que rompe as nuvens e chega ao coração de Deus. E mais uma vez, vamos orar juntos. Senhor Jesus, hoje eu entendo que oração não é fugir do mundo, mas aprender a estar nele com outro olhar. Hoje eu te peço, cura a minha pressa, quebra a minha indiferença, abre o meu coração à dor dos que caminham comigo e me ensina a partilhar o pouco que eu tenho, a me tornar presente onde costumo me esquivar, a perceber o teu rosto no rosto do outro, e que a minha fé não seja feita só de palavras, mas de escolhas concretas, e que cada gesto de compaixão a minha alma te encontre de verdade. Nesse dia, Senhor, abençoa a minha jornada, os meus afazeres, e cada vez mais eu confio na tua presença e na tua bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje eu tenho um pedido especial para você. Esse dia 4 de agosto, o dia do Padre, se possível, reze por mim, ficarei grato. A você um bom dia, boa jornada e até a noite, se Deus quiser.